Olá, meu nome é Ricardo Teixeira, eu sou ortopedista e especialista em coluna e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a espondilolistese, principalmente sobre suas causas, sua apresentação clínica e as opções de tratamento. O termo espôndilo vem do grego e significa vértebra. O termo listese significa escorregamento. Então, a espondilolistese é o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Quando esse escorregamento é para frente, nós temos a anterolistese. Caso o escorregamento seja para a região posterior, nós temos então a retrolistese. Os casos de espondilolistese eles podem ocorrer em todo o segmento da coluna vertebral. No entanto, a região lombar é a mais frequentemente acometida e é que tem a maior parte dos casos sintomáticos. Nós temos dois grupos principais de espondilolistese, a espondilolistese degenerativa e a espondilolistese istmica. A espondilolistese degenerativa, ela ocorre por um processo de desgaste da coluna ao longo da vida. Então acomete principalmente indivíduos de maior idade, sobretudo mulheres. Estima-se que aos 80 anos de idade, 40% da população tenha algum grau de espondilolistese em sua coluna lombar. O mecanismo implicado no desenvolvimento da espondilolistese degenerativa é a sobrecarga, o desgaste da coluna vertebral ao longo da vida. O disco intervertebral, com o tempo, ele vai desidratando, perdendo altura e ele perde a capacidade de estabilizar a coluna. As articulações também da coluna, elas já não conseguem mais manter o alinhamento como antigamente. Isso acontece por um processo de artrose dessas articulações. Então, pacientes, sobretudo além dos 70 anos de idade, podem desenvolver a espondilolistese degenerativa. A região mais acometida por esse processo é entre a quarta e a quinta vértebra lombar, chamadas de L4 e L5. O outro grande grupo de espondilolistese é a espondilolistese istmica, na qual há uma falha do arco posterior da vértebra, ou seja, na porção posterior da vértebra existe uma falha. Aconteceu ali uma fratura por estresse, principalmente na época da infância ou da adolescência. O nome dessa falha é espondilólise ou simplesmente lise. Então é importante que a gente até faça essa distinção de termos, porque são parecidos e muitas vezes geram confusão. A espondilolistese quer dizer escorregamento e a espondilólise quer dizer essa falha que algumas pessoas têm. Essa falha ela pode acontecer por uma questão hormonal, por influência genética e por uma sobrecarga, sobretudo na época da infância e na adolescência, em pacientes, em crianças e adolescentes que praticam atividades físicas de alto rendimento, principalmente com a extensão da coluna, como balé e ginástica artística. Um dado importante é que 5% das pessoas têm a espondilólise e não têm sintomas. A grande maioria nem sabe que tem essa falha e nem vai desenvolver o escorregamento. Esse escorregamento, essa progressão, ocorre numa minoria dos pacientes, seja porque submeteram as suas colunas a uma carga maior, seja porque essa falha é mais intensa e grave. Outras formas menos comuns de espondilolistese são a congênita, isso é, o paciente nasce com uma deformidade, uma malformação da coluna vertebral. Temos também a espondilolistese patológica, quando uma doença como um tumor ou uma infecção da coluna predispõe a esse escorregamento. Temos ainda a causa traumática e a espondilolistese iatrogênica, que é aquela que ocorre após um procedimento cirúrgico. De um modo geral, pensando em todas essas causas que nós conversamos, os principais fatores implicados com o surgimento e com a progressão da espondilolistese são a questão genética, a questão de sobrecarga da coluna vertebral. Nos pacientes jovens e em crianças, a presença a prática de uma atividade física de alto rendimento excessiva também pode predispor o seu surgimento.
Os hormônios femininos também estão implicados com o seu surgimento, porque eles levam a uma frouxidão ligamentar, aumentando a chance do desenvolvimento de espondilolistese. Os vícios posturais também estão implicados nesses quadros, o aumento da lordose lombar, e também podemos falar que questões anatômicas, como as orientações das articulações da coluna, também influenciam e podem aumentar a chance do desenvolvimento da espondilolistese. O quadro clínico ele é muito variado. Muitos pacientes nem sabem que têm a espondilolistese porque são assintomáticos. Então, esses sintomas, eles dependem do grau de escorregamento e da intensidade de compressão das estruturas neurológicas. Nós temos 3 grupos principais de sintomas. A dor mecânica, que é aquela dor causada pelo próprio escorregamento. Então, é uma dor axial, uma dor na própria coluna vertebral. Temos também os sintomas por uma estenose lombar, que é a compressão, a diminuição do espaço do canal vertebral. O paciente, além da dor nas costas, ele sente um cansaço e sente dor para as pernas quando fica em pé, quando deambula. O terceiro grupo de sintomas é aquele de estenose foraminal, que é uma dor radicular, ou seja, esse escorregamento ele pinça, ele comprime o nervo na sua saída da coluna vertebral. Então ele tem uma dor irradiada por uma região específica da perna, o que nós chamamos de lombociatalgia. O diagnóstico da espondilolistese ele é realizado após uma história clínica e um exame físico detalhado. Muitas vezes nós conseguimos inclusive perceber no exame clínico esse escorregamento vertebral. Os exames que nós solicitamos são a ressonância magnética, que mostra muito bem as estruturas neurológicas, os nervos e a medula. Quando queremos compreender melhor a parte óssea e essa falha da vértebra, a gente solicita a tomografia. Como esse escorregamento ele implica numa instabilidade, o raio-x ele mostra para a gente como que está a estabilidade dessa coluna quando o paciente fica em pé. Então é um outro exame muito importante na avaliação desses pacientes. O fator mais importante é a clínica do paciente, a intensidade dos sintomas e se há um comprometimento neurológico, se ele está perdendo força nas pernas e se tem uma alteração de sensibilidade nos membros inferiores. Outra forma da gente graduar a intensidade desse escorregamento é com a classificação de Maillard, que é a que aparece nos laudos de tomografia, de raio-x e de ressonância, no qual ele quantifica o escorregamento. Então, se a vértebra escorregou até 25% da sua posição original, a gente chama esse quadro de grau 1. De 25 a 50, grau 2, até 75%, grau 3, e entre 75% e 100% da sua posição original, grau 4. Para aqueles casos em que a vértebra se desloca totalmente da sua posição original, nós chamamos de grau 5. Para pacientes assintomáticos, nós reforçamos os cuidados que todas as pessoas devem ter com a coluna, que são prática regular de atividade física, controle do peso, cuidados posturais em casa e no trabalho, adequação do colchão, evitar o tabagismo e promover alongamento. Para os casos leves, além de reforçarmos esses cuidados, nós indicamos a fisioterapia e, em alguns casos, medicações, como analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares e medicações específicas para dor crônica e para dor neuropática. Em algumas situações, o paciente também pode se beneficiar com o uso de coletes que ajudam na estabilidade da coluna lombar. Para pacientes jovens ou que fazem uma atividade física excessiva, muitas vezes a gente recomenda a suspensão da atividade física por um momento. Uma forma intermediária de tratarmos esses pacientes é com a infiltração ou com o bloqueio da coluna vertebral. Nesse procedimento, nós infundimos medicações através de agulhas de uma forma percutânea.
isso é, sem cortes, nesses pontos estratégicos. Caso o paciente não apresente uma melhora com esse tratamento, apresente uma espondilolistese progressiva, isso é, esse escorregamento ele está progredindo a despeito de todo o tratamento empregado, e caso haja piora dos sintomas neurológicos, como perda de força e sensibilidade nas pernas, nós então indicamos os procedimentos cirúrgicos. Uma das estratégias para a correção da espondilolistese é a correção da pars articulares. Naqueles pacientes que apresentam uma falha do arco posterior, que nós chamamos de espondilólise, nós podemos corrigir essa falha com a colocação de um parafuso. Para aqueles outros pacientes que têm sintomas principalmente de dor irradiando, nós podemos fazer uma cirurgia descompressiva. A maioria dos pacientes pode ser submetida apenas a essa cirurgia descompressiva, sem a colocação de pinos ou parafusos. Então nós vamos nesses pontos específicos de compressão e retiramos essas estruturas que estão comprimindo os nervos ou a medula. Esse procedimento pode ser realizado com auxílio do microscópio e, mais recentemente, nós temos o uso do endoscópio, que é um equipamento de 1 centímetro de diâmetro, através do qual nós chegamos nesses pontos de compressão e retiramos essas estruturas que estão causando a dor no paciente. Essa técnica endoscópica, ela necessita de menor dissecção dos elementos da coluna, então ela tem menos dor no pós-operatório, uma recuperação mais rápida, uma alta precoce e um retorno, por assim dizer, mais rápido às atividades do dia a dia e às atividades de lazer. Quando essa espondilolistese, esse escorregamento é instável ou há um comprometimento importante da anatomia do paciente, nós precisamos, além de corrigir essa deformidade, ou seja, nós tentamos colocar essa vértebra novamente no lugar e promovemos a fusão, que é a estabilização desse segmento da coluna vertebral, por um procedimento que nós chamamos de artrodese lombar. Como podemos perceber, a espondilolistese é uma patologia bastante variada, com múltiplas causas, diferentes formas de apresentação clínica e de tratamentos. Então, é uma condição que merece uma avaliação bastante individualizada e um segmento por toda a vida. Eu espero que eu tenha sanado as principais dúvidas de vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato com a nossa equipe através do site, o endereço está na descrição do vídeo, ou deixa um comentário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.